Bom dia, meus amores do quinto ano, tudo bem? Ó, eu pedi ontem para que vocês dessem uma resolvida em uma atividade de história, né? Que estava lá na página 18 do nosso livro didático, 18 até a 20. 18 a 20, nosso material de história, no qual é o material da nossa avaliação, né? Questão da história, porque que é importante estudar história, melhor dizendo, desculpe aí, algumas coisas, alguns marcos na história, né? Então eu pedi para que vocês fizessem a resolução de algumas atividades que foram propostas. A primeira questão dizia assim: o que são fontes históricas? Para que elas são utilizadas, né? Eu disse ontem, quando eu abri a aula, eu dizia assim: por que é importante a gente estudar história? Se não fosse a questão do estudar a história, nós saberíamos, nós tínhamos conhecimento, ou conhecimentos, melhor dizendo, das coisas que aconteceram no passado? Não. Então, é por meio da história que nós conhecemos os fatos, né, que aconteceram no passado. Graças à história, porque ela faz um amparato, né, de fatos, de conhecimentos e monta todo o material, né? Quem é responsável por isso são o quê? Os historiadores. Quem são os historiadores? Pessoas que estudam, que fazem a história. O que são fontes históricas, né? São, a primeira questão, tá? É na página 18. O que são fontes históricas? São os vestígios. Eu acredito que vocês conseguiram responder direitinho. São os vestígios estudados pelos historiadores. Pronto, ó. Só que nessa questão, ela tem duas perguntas, né? O que são fontes históricas, que aqui, ó, são os vestígios estudados pelos historiadores. E para que eles são utilizados, né? Deixa eu consertar aqui direitinho. São utilizadas para que os historiadores possam conhecer aspectos do passado. Na tentativa de reconstruir e melhor compreender esse passado. Ó, veja só. Então, são o quê, olha? São os vestígios estudados pelos historiadores. Foi o que a gente viu, que são fontes históricas.
Para que eles são utilizados? Ó, eles são utilizados para que os historiadores possam conhecer aspectos do passado na tentativa de reconstruir e melhor compreender esse passado. Ok? Pronto. Segunda questão tem assim. A linha do tempo organiza fatos da história de maneira cronológica, marcando o tempo. Elabore uma pequena linha do tempo em 4 fatos que ocorreram na história de família, desde que você entrou na escola, no primeiro ano do ensino fundamental 1. Lembre-se de colocar os anos em que tais fatos aconteceram. Então, é você que vai criar, né, uma pequena linha do tempo aí. Que a gente viu lá, tem uma página que tem a linha do tempo do telefone. Então, você vai criar... É na página 9, tem a linha do tempo do telefone. Você vai criar a sua linha do tempo, né? Desde que você entrou na escola, no primeiro ano do ensino, aliás, no primeiro ano do ensino fundamental, ok? É assim, pode ser simples a linha do tempo, né? Você olha, a linha do tempo é uma coisa assim, pode ser apresentar fatos como o nascimento de irmãos, nascimento de primos, viagem que você fez com a família, aniversário e entre outras coisas. Terceira, olhe, os povos antigos perceberam a necessidade de marcar a passagem do tempo. Os povos antigos perceberam a necessidade de marcar a passagem do tempo. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Os povos antigos começaram a marcar a passagem do tempo para que pudesse regularizar seus horários de entrada e saída nos locais de trabalho. Será que foi isso? Os povos antigos, eles perceberam a necessidade de compreender o período em que alguns fenômenos naturais ocorriam, como a chuva, o dia, a noite, o inverno, o verão, pois com isso poderiam prever ou identificar o período em que esses fenômenos aconteceriam e assim planejar suas atividades. Os povos antigos foram pouco a pouco marcando a passagem do tempo e criando o calendário para organizar tempo de passagem com a família e para obter mais tempo para o trabalho e para o lazer. A gente tem 3 alternativas, né? Na terceira questão. 3 alternativas, né? Se eles criaram assim o calendário para que eles soubessem, tivessem a hora certa de entrar no trabalho, de sair, ou se foi para eles se programar em questão da agricultura, saber tempo de plantar, de colher, de dia, de noite, que quando fala assim de marcar o tempo, eu lembro muito a questão do relógio, né? Lembro muito a questão do relógio. Porque quando não tinha o relógio, né, as pessoas marcavam a hora pela posição do sol, pela posição do sol. Então, eu sempre lembro muito essa questão de marco tempo, eu lembro a questão do relógio, quando depois a necessidade de se criar um relógio. Então, tem 3 alternativas. E a alternativa certa é primeira opção, segunda opção ou terceira? Segunda opção, tá? Os povos antigos, eles perceberam a necessidade de compreender o período em que alguns fenômenos naturais ocorriam, como as chuvas, o dia, a noite, o inverno, o verão, pois com isso poderia prever ou identificar o período em que esses fenômenos aconteceriam e assim planejar suas atividades, ok? Pronto. Quarta questão. Olha, complete a seguir com base nos 3 exemplos de calendário vistos nesta unidade e em pesquisas. Calendário judaico, o islâmico e etíope. Veja só. Aí marca o inicial, né, no judaico. Você vai completar isso aqui, tá? Deixa eu fazer uma colunazinha. O calendário. Pronto.
Veja, qual o marco inicial daqui do calendário judaico? Criação de Pronto, segundo a Bíblia. Ano correspondente ao calendário que usamos, o calendário gregoriano. Pronto. O islâmico. A fuga do profeta Maomé. Deixa eu diminuir aqui, tá, gente? O profeta Maomé da cidade Pronto. Trezentos e noventa e sete. Pronto, aqui outro. Dia 11 de setembro. Isso. Ó, aí tem assim, nesta unidade, você conheceu um calendário feito pelos povos indígenas. Caxinauã. Agora que tal pesquisar mais sobre esse povo? Sobre esse povo. Então, é uma pesquisa, tá? Tem aqui, você vai poder fazer uma pesquisa. Você coloca lá, pesquisas sobre o povo indígena, Caxinauã. E você vai vendo algumas coisas e vai anotando, ok? É uma pesquisa. Na página 20, tem a questão de número 8. Nesta unidade, também vimos que nem todas as pessoas vivem de acordo com o mesmo calendário. Por isso, existem povos que comemoram o Ano Novo, por exemplo, em datas diferentes. Sobre os diferentes tipos de calendário, responda. Tá? Posso apagar, né, gente? Fizeram direitinho. Qualquer coisa, ó, pausa o vídeo e responde direitinho aí. Aí tem na letra A, da 8ª questão, gente. Ó, como é chamado o Ano Novo Judaico e quando ele acontece? As Hannah? E ele acontece no 7º
Ó, já é diferente do nosso, né? Nosso ano novo acontece quando? No 12º mês, né? Que é em dezembro. A gente tem, assim, o 1º de janeiro como o primeiro dia do ano, que é o ano novo, né? Porque a gente sabe que quando a gente... É dia 31 de dezembro. Aí tá todo mundo na expectativa, porque o nosso ano vai embora, vai chegar um ano novo, né? Um outro ano. Então, o nosso acontece o quê? No 12º mês do ano, que é o mês de dezembro. E o nosso calendário, ele tem 12 meses, não é isso? Então, um deles acontece no 7º mês do calendário dos judeus. Bem, e a tradição islâmica de Ano Novo? Quando acontece? Acontece no primeiro dia do mês que é primeiro mês do calendário islâmico. Essa data cai geralmente entre setembro e dezembro. Pronto. Letra C. E no calendário gregoriano? É o utilizado por nós aqui no Brasil. Pronto, no Brasil. E quando é que a gente comemora o Ano Novo aqui, o nosso? Quando é? O nosso Ano Novo começa quando? No dia 1º de janeiro, como eu falei anteriormente. Nosso, ponto. Nosso ano começa 1º de janeiro. Ok? Nono. Ó, vimos que existem, melhor dizendo, vários objetos para marcação do tempo, utilizados em períodos diferentes da história. Sobre esses objetos, responda as questões. Observe a imagem e escreva ao lado qual é o nome do objeto, como ele funciona. A primeira imagem é o quê? Ampulheta. A forma de marcação
tempo é a passagem da areia de um recipiente para o outro. Pronto. Primeiro. Depois vem o relógio solar. Relógio solar. Né? O relógio, o tempo é marcado por meio da observação da posição do Sol. E o último é o relógio digital. Relógio digital. Pronto. Ele indica a passagem dos minutos e das horas. Ok? Então, veja só. Essa é a resolução da atividade que eu solicitei ontem. Então, estuda, tá certo? Estuda. Um bom final de semana. Que Deus abençoe cada um, tá certo? E temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, com fé em Deus, tá? Com fé em Deus, temos um encontro marcado na segunda. Então, um bom final de semana e fiquem todos com Deus. Tchau!